Olá, meu nome é Flávia Domingos, sou analista ambiental do ICMBio e vou apresentar o trabalho intitulado Razão Sexual de Miracródoro urundeúva na APA Chapada do Araripe. Esse trabalho teve como coautores Paulo Maier, analista do ICMBio, e Arlene Pessoa, professora da Universidade Regional do Cariri, URCA. Miracródoro urundeúva é popularmente conhecida como aroeira do sertão e é uma planta amplamente distribuída no território nacional. Considerada polivalente pela sua grande versatilidade de usos, que inclui aplicações madeireiras e medicinais. Na medicina popular, é bastante conhecida, difundida e utilizada pela sua ação anti-inflamatória. As cascas do tronco das árvores são a parte mais utilizada para finalidade medicinal. Alguns autores apontam que o uso excessivo dessas cascas pode ocasionar problemas para a conservação da espécie e declínio populacional. Por esse motivo, essa planta é considerada como espécie prioritária para ações de conservação na área de proteção ambiental da Chapada do Araripe, que é uma unidade de conservação federal localizada no Nordeste do Brasil. A aroeira é uma espécie dioica que apresenta plantas com sexos separados, plantas com flores exclusivamente masculinas e outras plantas só com flores femininas. Existe hermafroditismo, mas em pequena quantidade nessa espécie. A sua polinização é por insetos e a dispersão anemocórica. Na natureza, a dioicia ela é considerada como uma vantagem evolutiva porque impede a autopolinização das plantas. E normalmente a razão entre as plantas masculinas e femininas não é 1 para 1, ou seja, você não encontra uma planta feminina para cada planta masculina. Normalmente ela destoa desse 1 para 1 com a tendência para maior quantidade de plantas masculinas, é o que normalmente acontece entre plantas dioicas. As plantas dioicas também podem apresentar um dimorfismo sexual secundário, ou seja, além da diferença entre a floração das plantas, também pode apresentar outras diferenças quanto à morfologia, fisiologia ou fenologia. A aroeira do sertão ela apresenta a fenologia um pouco diferente entre plantas masculinas e femininas, onde as plantas masculinas iniciam a floração antes das plantas femininas e tem um período de floração maior também, então elas iniciam antes das plantas femininas e terminam depois, provavelmente para trabalhar na atração e manutenção dos polinizadores, que na maior parte das vezes são abelhas. Conhecer, então, a razão sexual das plantas é importante para definir ações de manejo, melhor manejo e uso das espécies e estratégias de conservação. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi estimar a razão sexual de Miracródoro urundeúva na APA Chapada do Araripe. A área de estudo é uma área com 3,2 hectares no município do Crato, Ceará, numa área de mata seca. Nessa área foi feita uma busca exaustiva por indivíduos de aroeira, onde eles foram identificados quanto ao sexo, aqueles que estavam na fase reprodutiva, ou seja, que apresentavam flores. A sexagem foi feita através da identificação visual das flores com auxílio de binóculos. As plantas foram georreferenciadas e marcadas com cores diferentes no tronco de acordo com o sexo do indivíduo. Também foram coletadas medidas da circunferência à altura do peito. Como resultado, foram encontrados 182 indivíduos de aroeira na área de estudo. Desses, 27 indivíduos não foram possíveis de ser identificados quanto ao sexo. Dos que estavam em fase reprodutiva, ou seja, estavam floridos, 57% foram plantas femininas, identificadas como femininas, e 43% como plantas masculinas, numa proporção sexual de 1,31 para 1, ou seja, 1,31 plantas femininas para cada uma planta masculina. A densidade dos adultos foi de 48,44 indivíduos por hectare e não foi identificada a diferença significativa na circunferência entre as plantas masculinas e femininas. Esta razão sexual difere de outros estudos onde foram encontradas mais plantas masculinas do que femininas, especialmente em plantios, em áreas de cultivo. Então, existe uma necessidade de maiores estudos com populações naturais de Miracródoro urundeúva para identificar a razão sexual
e identificar também melhores ações de manejo e conservação dessa espécie. Deixo aqui os meus agradecimentos ao ICMBio.